A partir de hoje temos aí uma nova pré-candidata à presidência da República, a senadora Simone Tebet, do MDB, e foi lançada justamente hoje. Com isso, há pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto já oficializados ou não pelos partidos políticos. Entre os nomes estão, então, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-juiz Sérgio Moro. Aliás, o ex-presidente Lula aparece mais uma vez à frente na disputa presidencial divulgada hoje por uma pesquisa. Simone Tebet ainda não aparece entre as opções de votos nesta pesquisa, que a gente vai trazer daqui a pouquinho uma arte específica na tela. 46% então temos de intenção de voto à frente da presidência da República para Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro 23%, Moro 10% e Ciro Gomes 5%, o restante todos com menos de 5%, inclusive o próprio governador de São Paulo, João Dória, com 2%. É tema de discussão aqui no nosso 3 em 1 para a gente trazer e repercutir mais uma pesquisa de intenção de voto. Estamos já no final do ano, time, e o que vocês pensam sobre isso? Alguma mudança aí, alguma grande alteração? Começa você, Piperno. Ótima tarde. Ótima tarde, Paulo, e aos colegas. Não, nenhuma mudança. Essa pesquisa ela repete a maioria das outras. E sempre ressalvando que pesquisa feita 10 meses antes não garante rigorosamente nada a ninguém. Apenas mostra, apenas evidencia quem são, mais uma reforça, né? Quem são os dois candidatos, os dois pré-candidatos mais populares do país. Lula, pouquinho acima daquilo que a gente poderia chamar de um percentual histórico do PT, que geralmente é um terço mais um pouquinho. Só foi um pouco menos quando Lula inventou Haddad candidato a presidente, e mesmo assim, com Lula preso e Haddad saindo de 1%, é bom lembrar que o candidato do PT chegou a 29% no primeiro turno. Então, é bem lógico também imaginar que Lula tenha mais votos que Haddad, portanto, né, um pouco mais ou bem mais do que esses 29%, mas o dado diferente, o único dado talvez relevante que essa pesquisa traz, e diferente em relação às demais, está nas simulações de segundo turno, quando Moro aparece com uma preferência maior do que a de Bolsonaro nas simulações em que ele é confrontado com Lula. Então, isso chama atenção e, mais uma vez, mostra que, pelo menos nesse tiro de partida, a pré-candidatura de Moro vai bem. Se vai se sustentar, é uma outra história. Se os acenos que ele faz, principalmente ao eleitor do centro para a direita, eles vão ser bem-sucedidos, a gente vai conseguir conferir só mais na frente. Mas o tiro de partida é, sem dúvida nenhuma, animador para a candidatura dele. E decepcionante, mais uma vez, esse levantamento, como tem sido em praticamente todos os demais, os percentuais alcançados por Ciro e por Dória. Enfim, decepcionante no caso para eles. Ciro continua estagnado aí, e agora já bem longe de Moro, e Dória muito próximo aí dos candidatos, ou já se inserindo aí no bolo dos candidatos nanicos. Isso é muito preocupante para quem, afinal de contas, é governador de São Paulo, estado que tem 22% do eleitorado. Ô Serrão, analisando aqui também a intenção de voto do segundo turno dessa mesma pesquisa, nós temos aqui vários cenários, mas o cenário que está posto hoje seria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Visto isso, o resultado seria de 55% pró-Lula contra 31% pró-Bolsonaro. Como é que você vê isso? Saudações, meus amigos e amados haters. Lamentavelmente, só posso dar a minha gargalhada da morte. Que isso é uma brincadeira. E, inclusive, vou analisar essa brincadeira, dando agora parabéns aos 130 anos da nossa maravilhosa Avenida Paulista e lembrar que hoje é dia da justiça. Só que é dia da justiça em outro planeta, né? Porque no Brasil, o Brasil não tem justiça, que é o país da cleptocracia. Então, diante disso, Jair Bolsonaro deveria pegar o sensacional desempenho que ele teve na votação da revista Time e se candidatar a presidente dos Estados Unidos, tendo Donald Trump como candidato a vice.
e entregue o poder a Lula. A pesquisa diz que ele é o cara que vai ganhar, então vamos lá, é o Brasil da cleptocracia. O Brasil que hoje o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Sérgio Cabral Filho. Então, Cabralzinho também daqui a pouco vai estar solto, todo mundo vai estar solto. O crime compensa no Brasil. Cada vez mais a gente entende que isso aqui é uma colônia de exploração mantida artificialmente na miséria, comandada por poderes globais. Esse grande esquema manda aumentar juro, sobe a inflação, patrocina e ganha muito dinheiro com a corrupção e coloca quem ele quer na área política para dirigir os destinos do país. O povo tem apenas a ilusão de que seu voto vai ter alguma representatividade. É o crime institucionalizado quem elege. Então, se eu fosse Bolsonaro, passo o poder para o Lula e vou lutar pela Casa Branca, que já está enchendo o saco esse negócio dessas pesquisas que não tem nenhuma validade, faltando 10, 11 meses para a eleição do ano que vem. Bruno, agora fazendo análise de outros dados aqui dessa pesquisa, essa pesquisa também da Genial Quest fez uma análise sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Então nós temos aqui 50% dos entrevistados acreditando que o governo é um governo negativo, 26% um governo regular e 21% um governo positivo, ótimo ou bom. Mas também tem um outro dado aqui interessante sobre a dificuldade do presidente da República em obter uma aprovação, que são as regiões. No Nordeste é o ponto nevrálgico aí do Bolsonaro em relação à sua reprovação. É a região brasileira onde ele possui a maior reprovação. A sua maior aprovação está localizada na região Sul e na região Centro-Oeste. Isso se traduz também na estratégia que o presidente da República está fazendo com o Auxílio Brasil para que essa rejeição no Nordeste tenha uma arrefecida, Bruna? Como é que você vê isso? Olha, Paulo, boa tarde aos colegas, a todos que nos acompanham. Veja só, no Nordeste, muitas pessoas, a gente tem, focado o tempo todo, todos os dias praticamente, na relação entre a tentativa do Bolsonaro conquistar aquela região, e o Auxílio Brasil. Contudo, a quantidade de benfeitorias do ponto de vista da infraestrutura que foi sendo feita no Nordeste, para não se falar do auxílio emergencial, é algo que já deu ao presidente um reconhecimento suficiente. Quando a gente compara esse tipo de pesquisa ao tipo de coisa que ocorre cada vez que o Bolsonaro visita o Nordeste, fica um pouco estranho mesmo. Então eu entendo aí a gargalhada aí do Serrão diante desses dados. Eu fico muito curiosa, porque cada vez que o Bolsonaro aparece no Nordeste, a efusão ela é muito grande. Quando o Lula foi ali dar o seu giro pela região, a gente não observou o mesmo tipo de coisa. Então, aí, diante disso, eu penso em duas hipóteses, Ou, de fato, o Bolsonaro inspira e cativa, ele tem o poder de cativar a sua base, e a sua base sempre se mobiliza quando ele vai, o que não ocorre com a base do Lula. Talvez o Lula tenha uma base, mas é um pessoal que resolve nunca sair de casa, A única explicação ou simplesmente a metodologia dessas pesquisas não está sendo capaz de abranger todas as pessoas, todo o eleitorado brasileiro, Porque é muito estranho quando a gente confronta a realidade com todas essas pesquisas ou enquetes que a gente tem analisado, Eu chego a me surpreender. Isso que aconteceu na revista Time, que a gente comentou ontem no programa, é mais um exemplo, Que presidente que tem aí uma base que vai lá, se dá o trabalho de cadastrar no site para deixar o seu voto, e assim, muitas pessoas vão lá e fazem isso. Então, por mais que o Piperno, por exemplo, costume, programa após programa, dizer que a base está derretendo, quando a gente vai para a realidade, a gente vê que isso não se verifica. Isso é discurso. No plano do discurso, muitas pessoas, como o Piperno, repetem, mas na realidade a coisa não se verifica. Então, o que eu observo é uma desconexão de toda esse tipo de discurso que a gente vê aí reverberando na imprensa e a realidade, e o que acontece na prática. Então, eu vou aqui me abster de fazer comentários aí a essas pesquisas para não ser grosseira, mas eu acho que tem algo errado acontecendo. Senão, a gente não tem como explicar a enorme popularidade que a gente observa ainda o Bolsonaro, associado ao Bolsonaro em todas as regiões do Brasil. Nenhuma, no Centro-Oeste, no Sul, em todas, inclusive no Nordeste.
Muito bem, Constantino, temos o lançamento aí da Simone Tebet como candidata do MDB. É uma tentativa de emplacar uma vice? Sim, boa tarde, Paulo. É assim que eu identifico. O MDB tem muito tempo que não consegue lançar um candidato líder, né? E ele tem essa característica de ser acompanhante, né? Ou então atuar mais nos bastidores. Então essa candidatura é para tentar cacifá-la como vice de alguém à esquerda, né? Porque é curioso que essa tal terceira via, esses que falam contra a polarização, a favor de moderação e tudo mais, sempre descem do muro do lado esquerdo, mais perto do PT do que do Bolsonaro e demonizando o Bolsonaro, né? Temos o Moro estabelecendo aí, de fato, a única possibilidade mais concreta a essa terceira via tucana, né, com seus 10% mais ou menos. Ele que agora parece que ficou mais fácil entender o que ele quer dizer com economia verde, digital, inclusiva. Ele que postou uma foto ao lado do candidato do Partido Novo, né, com uma bike. Então a gente já começa a entender melhor assim, o público-alvo desse tipo de campanha, né? Não acho que seja o povo do Nordeste, por exemplo. Eu acho que é importante quando a Bruna e o Serrão trazem à tona de novo a revista Time, porque está tendo muita incompreensão, inclusive nas redes sociais, nas redações de jornais e tudo, né, com o que os bolsonaristas e outros, em geral, à direita, estão fazendo com essa notícia, né? Eles estão tirando sarro justamente de quem levou muito a sério a escolha da Time, da Greta Thunberg, para ser personalidade do ano, né, recentemente. Enquanto que eles agora tentam resgatar fotos antigas, páginas antigas do Hitler ou do Stalin para desqualificar Bolsonaro. Só que o que a turma está esfregando na cara deles é exatamente para eles saírem da bolha. Foram 9 milhões de votos, dessa vez é voto popular, não é escolha de board editorial, não. 9 milhões de votos, 24%, Bolsonaro, 78% desses a favor, não contra. Ou seja, 19% do total de votos, 9 milhões de votos, pessoas se cadastrando, né? 19%, 1 a cada 5, praticamente, escolhendo o Bolsonaro de forma favorável, positiva. Isso é uma informação relevante. Eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Essa pesquisa que nós estamos debatendo aqui entrevistou 2.000 pessoas. Nós temos 130 milhões de eleitores. Eu questiono, sim, a metodologia, o tamanho da amostra, a forma de perguntar, que é presencial. Eu questiono um monte de coisa em relação a essas enquetes, que se mostraram muito equivocadas no passado, fora a questão do prazo, que ainda está muito distante e tudo mais. Então, eu não menosprezo o risco Lula. Eu acho que o Piperno tem um ponto importante quando ele lembra que o PT, há várias eleições, sempre teve ali no segundo turno, e que o Lula tem essa base aí de mais ou menos 1/4 a 1/3 de fanáticos que não se importam com roubalheira, com nada, com destruição do Brasil, nada. Se o Lula for pego em praça pública esquartejando uma criança, eles votam no Lula, né? Então, eu não menosprezo a ameaça do Lula. O que eu acho é que está todo mundo menosprezando, de alguma forma, por acreditar nesse conluio todo do tal sistema, que o Bolsonaro está derretendo. E aí, eles é que podem ter uma surpresa desagradável pela ótica deles. O presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista, liderada pela Cris Grammel, nossa colega aqui da Gazeta, né, no Hora do Strike, e ali ele disse: agora eu entendi o que é o establishment. São 20 a 30 pessoas que não necessariamente conversam muito entre si, mas têm interesses comuns. São essas 30 figuras aí, né, muito poderosas, que estão querendo a todo custo derrubar Bolsonaro, mesmo que seja para colocar o ladrão Lula em seu lugar. Você, Piperno? Não, eu posso deduzir que, inclusive, o presidente Bolsonaro, se foi só agora que ele entendeu o que é realmente o establishment, o sistema e tal, ele deve ter algum problema cognitivo, porque ele passou 28 anos no Congresso. Ele foi deputado por 7 mandatos. Período no qual, aliás, ele não conseguiu aprovar rigorosamente nada. Mas se demorou tanto tempo assim para perceber isso, realmente ele tem algum tipo de problema. Agora, veja, é notório que a base do Bolsonaro derrete. Inclusive, a gente vê aí vários candidatos que saem do bloco da direita para tentar uma carreira eleitoral solo. O que não quer dizer que eles serão bem-sucedidos. E também não quer dizer, e já postei isso com o Constantino aqui no ar, inclusive, que no momento de um segundo turno Lula-Bolsonaro, essa turma toda volte a apoiar o Bolsonaro. Porque, vejam, uma coisa é o eleitor deixar o Bolsonaro nesse primeiro momento.
E o PT não pode minimizar esse risco, ou, sei lá, algum outro ungido aí no campo da esquerda. Uma coisa é o eleitor deixar o Bolsonaro agora. A outra, isso não significa que esse eleitor, do ponto de vista ideológico, ele está se metamorfoseando, ele está mudando, ele está indo para o centro, está indo para a esquerda. São duas coisas totalmente diferentes. Eu conheço eleitor de direita desencantado, mas se ficarem Bolsonaro e Lula para um segundo turno, ele deixa esse desencanto de lado e volta a abraçar o presidente Bolsonaro. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Fala, Constantino. O presidente não conhecer o establishment, mesmo tendo 6 mandatos nas costas, não diz muita coisa não, porque agora ele é presidente e agora ele está vendo esse establishment todo tentando boicotá-lo e derrubá-lo. Ali ele era um deputado de nicho, um estranho no ninho, né? Todo mundo sabe que ele não participava desse poder como a gente associa ao falar do deep state, desse Estado administrativo, né? Outra coisa que eu acho curioso, sempre quando alguém de esquerda fala que o sujeito não conseguiu aprovar leis, a produtividade de um parlamentar é medida pela quantidade de leis aprovadas. Eu penso justamente o contrário, como liberal que sou e cético com todo o poder. Para mim, quanto menos lei aprovar, melhor, e quanto mais leis conseguir revogar ou impedir, é bom sinal de produtividade. Olha só, deixa eu trazer um dado aqui dessa pesquisa da Genial Quest para a nossa discussão, pegando justamente, Bruna, esse ponto que o Piperno trouxe da ausência do Moro no processo, se isso beneficiaria ou não o presidente da República. Nesse cenário, sem Sérgio Moro, nós teríamos uma situação de Lula 47% das intenções de voto, Bolsonaro subiria para 27%, Ciro 7% e João Dória 5%. Esse é um cenário possível? Veja, Paulo, esse eleitor desencantado que o Piperno menciona e que votaria em Bolsonaro, evidentemente, no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, esse talvez, especificamente esse tipo, que não seja muito ligado naqueles princípios que diferenciam esquerda e direita, esse tipo de eleitor, ele pode sim migrar para Sérgio Moro sem pensar muito, né? Porque o Sérgio Moro ainda tem assim um verniz, né? Ele ainda representa o combate à corrupção. Então, há sim a possibilidade que votaram em Bolsonaro em 2018 e já estão desencantados, porque tem aquela pressa, né? Confundem o tempo da nossa expectativa com o tempo da política, e a expectativa humana, ela voa. No tempo da política é lento, desgraçado, exige uma paciência fora de série. Então, evidentemente que a gente sempre tem uma fatia do eleitor desencantado. O eleitor desencantado nas eras petistas foi aquele que correu para o colo da Marina Silva, que teve bons desempenhos também, justamente porque quando a esquerda chegou ao poder, mas não conseguiu corresponder aos anseios ali da sua base, a gente teve esse mesmo fenômeno do eleitor desencantado, e aí correu para um nome novo, né? Então isso existe. E aí nesse sentido, eu entendo, Paulo, que nesse universo muito restrito dos entrevistados, uma parte, né, que poderia votar em Moro, que já migrou o voto para Moro, poderia aí dizer, não, vai, entre Lula e Bolsonaro, já que são os dois que têm mais chance, Lula e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro. Esse perfil de eleitor, ele existe. Ainda assim, o tal do Brasil profundo está fora dessas pesquisas, né? E enquanto o chamado Brasil profundo estiver fora de todas essas pesquisas, a gente nunca vai ser capaz de ter um retrato mais próximo do que pode acontecer chegando mais perto das eleições. Eu fiz essa pergunta, Bruna, justamente porque o aumento, a ampliação da intenção de voto do presidente da República, segundo esta pesquisa que a gente está discutindo aqui no 3 em 1 de hoje, caso Sérgio Moro saísse do processo, Sérgio Moro tem os seus 10% de intenção de voto de acordo com a pesquisa, a gente teria um aumento na intenção de voto do Bolsonaro de apenas 4%. Isso me chamou bastante a atenção, o que mostra que não é algo automático, né? Não é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V que nós estamos falando Dória aqui. ganha né? bastante. Claro que não. Serrão, quer fazer uma última colocação aí, por favor? Eu acho que o eleitor brasileiro não pode ficar se iludindo nesse fla-flu de pesquisa eleitoral altamente antecipada nessa eleição presidencial, cuja campanha está levianamente antecipada para esse ano. A prioridade do eleitorado no ano que vem é eleger
o máximo de bons senadores para que a gente tenha pelo menos uma mínima possibilidade de mudança na estrutura do poder no Brasil. Se a gente não tiver um Senado renovado, 27 senadores melhores do que os que estão lá hoje, nada vai mudar. O país continuará ingovernável e sob domínio desse esquema, que é o atual esquema que eu chamo de crime institucionalizado. E a coisa está piorando. Novos bandidos serão perdoados. Novos esquemas de corrupção já estão em operação para atuar e continuar o saque ao Brasil. Fala, Piperno. Não, sobre esse número do Moro que você citou, tem um outro dado na pesquisa que eu acho também relevante. Hoje, ou amanhã, enfim, Moro e Dória marcaram aí um encontro. Eles são ideologicamente muito próximos, eles têm boa relação pessoal. E aí você vê que o presidente Bolsonaro, então, herdaria desses 10, 40%. Sim. E o Dória, 4%. 30% isso aí, quer dizer, então está muito claro também para onde iria esse eleitor. Agora, deixa eu colocar uma outra questão aqui importante de discussão. Desses candidatos que estão postos aqui, que a gente está debatendo, discutindo, quem é que para em pé com a candidatura até o final? Vou citar aqui para vocês. Lula, com certeza, deve ter uma candidatura, o PT deve ter uma candidatura. Alguns falam, inclusive, de um problema de saúde que o Lula teria. Enfim, eu quero saber também uma avaliação de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Bolsonaro, obviamente, vai ter a sua candidatura. Aí temos Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, Pacheco, que inclusive está agora no plenário do Senado Federal aprovando e promulgando a PEC dos precatórios. Daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre isso aqui no nosso 3 em 1. E tem o Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, que chegou a pontuar também nessa pesquisa. Dessas, qual na avaliação de vocês se mantém até o final, hein, Consta? A maioria vai cair, Paulo. E o Moro mesmo corre o perigo ali de acontecer parecido com o que aconteceu com o fenômeno Marina Silva. Chegou a ter 20% de intenção de voto. E quando perceberam que era só uma espécie de uma coisa inflada e tudo, e que não tinha chance, ela murchou muito rapidamente. Então, eu acho que assim, a maioria desses nomes aí está colocada para conseguir algum tipo de posicionamento ideológico, no caso do Novo, ou candidaturas que estão de olho em 2026, né? Ou pessoas que estão tentando cacifar uma negociação melhor para vice, ou alguma coisa assim, para montar a chapa. Mas a imensa maioria vai ficar aí perto de traço, né? Então, agora, o Dória é uma curiosidade, porque ele abre mão de disputar a reeleição para o governo, e ele tem muita ambição naquela cadeira ali ocupada pelo Bolsonaro hoje, né? Agora, não vai ter pesquisa que o convença de que isso é uma doce ilusão. Você, Piperno? A Marina Silva, de fato, ela largou bem em 2018 e terminou com 1%, mas não vamos esquecer que nas eleições de 14 e de 10, ela pontuou muito bem. Inclusive, em 14 ela teve 21%, em 10 bateu aí em 19%. Então, é possível que apareça um terceiro candidato com esse volume de votos. Agora, em relação ao Dória, que o Constantino abordou aí, não há nada que me convença hoje que o Dória já tenha descartado a possibilidade de buscar uma reeleição. O Dória é um empresário muito bem sucedido, é um homem inteligente, né, sagaz e tal, e é óbvio que ele sabe ler esse tipo de coisa, principalmente pesquisa, até muito melhor do que a gente, porque ele fez fortuna, inclusive, trabalhando muito, né, tem uma vida como empresário muito bem sucedida. Então, vai chegar, creio eu, né, que vai chegar um momento que alguém vai falar para ele, escuta, governador, com 2%, 3% não dá. Fala, Constantino. Eu acho que esse toque, pessoas que realmente gostam dele já devem ter tentado dar, né? Mas o problema é que ele é alguém um tanto obstinado com aquela cadeira do presidente Bolsonaro, o que explica, inclusive, essa politicagem toda que ele tem feito na pandemia desde o começo. Agora mesmo ele está anunciando que quer passaporte vacinal em São Paulo. Tudo para contrariar o Bolsonaro e poder posar de um homem da ciência preocupado com vidas humanas, enquanto que não passa de um potencial tiranete. Fala, Serrão. Candidatos para valer nessa disputa seriam Jair Bolsonaro, que é o candidato à reeleição graças ao presente que Fernando Henrique Cardoso nos deu, né, de haver reeleição no Brasil que não deveria haver, então Bolsonaro tem essa possibilidade. Outro é o candidato do PT,
que pode até nem ser o Lula. Por enquanto é ele que se apresenta, é ele que vai para o sacrifício. Mas é difícil que o homem que desmoralizou a honradez tenha condição de ser candidato viável à presidência. Mas o nome do PT está lá, o PT vem com algum nome. O terceiro nome é Ciro Gomes. Ele é uma candidatura que virá consolidada, sim, tem apoio forte, inclusive apoio chinês, financeiro. Partido Comunista Chinês está com Ciro Gomes, parceirão. Agora, o resto, João Dória e o Sérgio Moro, por enquanto, são incógnitas. Eles precisam se viabilizar eleitoralmente, precisam aparecer de verdade nas pesquisas reais. Que essas pesquisas que aparecem aí pra gente, que são divulgadas para nós, os profanos, essas pesquisas são para enganar bobo. As pesquisas reais e caríssimas são feitas com uma amostragem muito maior apenas para consumo interno dos partidos políticos. E elas, sim, dão a indicação exata de quem tem competitividade ou não. Os demais candidatos estão aí disputando a boquinha de vice ou a catapultagem para algum plano político pessoal. Bruna, para a gente fechar. Eu queria também apontar a questão da Simone Tebet, né? A Simone Tebet está caindo na mesma armadilha da Manuela Dávila lá em 2018, está se apresentando como uma força feminina, candidata mulher, ela está apelando ao discurso identitário, como a Manuela Dávila fez em 2018, e aí ficou muito feio, porque no final das contas ela foi vice de um poste, ou seja, ela foi a coadjuvante do poste do Lula, a sombra da sombra, e é muito ruim isso, porque lideranças políticas têm de ser reconhecidas pelo seu mérito, pouco importa o sexo da pessoa, tá? Alguém que é forte deve ser reconhecido por esse é o aspecto principal. E a partir do momento que alguém se cacifa dizendo, eu sou uma força feminina, e de repente vira poste de um poste, né, como o PMDB no máximo costuma ser, acaba ficando muito feio, até para esse discurso identitário falsário que as esquerdas, da moderada até a extrema e radical, resolveram adotar. Então, acho que ela deveria tomar cuidado, em respeito, inclusive, a mulheres que têm a dignidade de se apresentarem como seres humanos fortes, capazes de liderança, independentemente da sua natureza mais imediata, que está relacionada aí ao sexo. Você, Piperno? Não, Manuela Dávila, até acho que foi uma vice que acrescentou pouco por conta de ser uma mulher de esquerda, aliás, à esquerda do candidato a presidente. Mas fez uma campanha muito digna, uma campanha correta, jovem, né? Está aí no mercado eleitoral, certamente vai disputar muitas eleições pela frente. E eu, sinceramente, não vejo quem ela decepcionou naquela campanha. Um detalhe importante, Simone Tebet, eu não queria ser tão maldoso, mas serei. Simone Tebet está vindo candidata a presidente porque é mais honroso perder como candidato presidencial do que para senador. Dificilmente ela se reelege senadora.